how glad I am I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I find many people who can't understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. Some don't understand it, I see. But I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Tonight, to begin with, to start with, it seems to be the Lord lays upon my heart just for this subject, why are we not a denomination? Assim, estou pensando esta noite, para começar, para iniciar, parece ser que o Senhor lança em meu coração justamente este assunto. Por que não somos uma denominação? The reason that now we have nothing against other people who are denominations. A razão porque agora nada temos nós contra outras pessoas que são denominação. We have nothing against them, but I want to explain why that we never went in with any denomination. Nada temos contra elas, porém quero explicar o motivo pelo qual nunca nos associamos a nenhuma denominação. I was ordained in a little Baptist church, as you know. Fui ordenado em uma pequena igreja batista, como vocês sabem. When the Baptist is not a denomination, wasn't until just recently, and now it's becoming just as much denomination as the rest of them. E a batista não é uma denominação. Não era até bem recentemente. E agora ela está se tornando exatamente tão denominacional como o resto delas. But the reason that we never become a denomination. Porém, a razão pela qual nunca nos tornamos uma denominação. Now we are an organization. Agora nós somos uma organização. We are an organization recorded here in the courts as an organization. Nós somos uma organização registrada aqui na sede do município como uma organização. A group of people that's organized together to worship Christ. Um grupo de pessoas que estão organizadas umas com as outras para adorar a Cristo. But we're
not in a denomination. Não estamos, porém, em uma denominação. No one is going to dominate over us, you see. Ninguém irá governar sobre nós. Você está vendo? It's not a denomination, it's just an organization of fellowship amongst Christian believers. Não é uma denominação. É apenas uma organização de confraternidade entre crentes cristãos. People come here to the church, and this becomes their home church if they wish to come as long as they live. As pessoas vêm aqui à igreja e torna-se-lhes a igreja que frequentam, se acaso desejam vir enquanto viverem. They can come here and disagree with everything that we preach. That's perfectly all right. E elas podem vir aqui e discordar de tudo que nós pregamos. Isto está perfeitamente correto. You still, as long as you are a Christian, you've got fellowship and a handout just the same as the rest of them. See? Você ainda, contanto que seja um cristão, você tem companheirismo e um prato de comida do mesmo modo que o resto delas. Está vendo? If I said, I believe in baptizing by immersing by water, and you believed in sprinkling and stayed right on it, would still be just the same as we was if we both agreed. Se eu disser que creio em batismo por imersão, por água, e você crer em aspersão, e estiver certo disso, nós ainda seremos exatamente os mesmos, como seríamos se ambos concordássemos. We might not be able to see eye to eye like, Pode ser que não sejamos capazes de concordar plenamente e igualmente, but as long as you are a Christian brother or sister, you're perfectly welcome. See, everybody. porém, contanto que você seja um cristão, irmão ou irmã, você é perfeitamente bem-vindo. Está vendo? Todos. But we don't have any denominations because I think that denominations separate brotherhood. Assim, não temos nenhuma denominação, porque eu penso que denominação separa a fraternidade. Some of them say, well, we ain't got nothing to do in that revival. That's a Methodist revival. Alguns deles dizem, bem, nós não temos nada que fazer naquele avivamento. Aquele é um avivamento metodista. Well, that's Baptist. We're Methodist. We ain't got nothing to do with that. Bem, aquele é batista. Nós somos metodistas. Não temos nada a ver com isso. Brother, if Christ is in it, we got all to do with it. Irmão, se Cristo estiver nisso, nós temos tudo a ver com isso. We got to put it's the body of Christ that is suffering. Temos que colocar o corpo de Cristo que está sofrendo. And I see that so much in the lands today, how that we have. E eu vejo tanto isso no mundo hoje, como que nós temos. Now, Christ never did at any time ever organize any denominational church. Agora, Cristo em tempo algum, jamais organizou alguma igreja denominacional. I just let that be well assured. Agora, apenas deixe que isso fique bem seguro. Now, I'm going to ask you tomorrow night if any of these things you want to know, like some history that I'm quoting or something other. Agora, irei perguntar-lhes amanhã à noite se qualquer uma dessas coisas que vocês desejam saber, como alguma história que estou citando ou alguma outra coisa. I don't have time just to drain that through and we'll get to another subject because you can spend weeks on that very same subject. Não tenho tempo para explicar em detalhes, do contrário, não chegarei a um outro assunto, porque você poderia gastar semanas naquele mesmo assunto. But if you want to know the place, anything, just ask me, lay it up here on the desk, and I'll get an answer for you. Porém, se você deseja conhecer o lugar, qualquer coisa, apenas me pergunte e coloque aqui em cima da escrivaninha, e eu a pegarei, responderei para você. Now, the oldest denomination and the first denomination church that we ever had is the Catholic Church. Agora, a denominação mais antiga e a primeira igreja denominacional que tivemos foi a Igreja Católica. And it was organized 300 and something years after the death of the last apostle. E ela foi organizada cerca de 300 e poucos anos após a morte do último apóstolo. That's right. Isso mesmo. You get it in the early Nicene Fathers, and you get it in the writings of Josephus and many of the great historians. See? Você consegue isto em Os Primeiros Pais de Niceia e nos escritos de Joséfo e em muitos dos grandes historiadores. Está vendo? And as
far as in any of the church ages down through until the death of the last apostle and 300 years the other side of the apostle, there was no denominational churches. E até qualquer das eras da igreja, retrocedendo até a morte do último apóstolo e 300 anos depois dos apóstolos, não havia nenhuma igreja denominacional. And the Catholic was the first denominational church. E a católica foi a primeira denominação de uma igreja. And the Protestant church are the denominations who has pulled out of a denomination. E as igrejas protestantes são as denominações que têm saído de uma denominação. The first Reformation was Luther. A primeira reforma que veio foi Lutero. After Luther comes Zwingli. After Zwingli comes Calvin, and just on down like that. Depois de Lutero veio Zwinglio. Depois de Zwinglio veio Calvino. E continuou daquela maneira. And down to the Wesleyan Revival, and on down to Alexander Campbell, John Smith, and what more? See, on down. E até o avivamento de Wesley. E continuou até Alexandre Campbell, João Smith e os demais. Está vendo? Continuando assim. The last movements that we have up now is the different phases of the Pentecostal age. E o último movimento que nós estamos tendo até agora são das diferentes fases da era pentecostal. And I believe that God has dealt in each age. E eu creio que Deus tem lidado com cada era. But did you ever notice that every time a church ever fails, and as soon as they denominate, they start failing right then? Porém, você já observou que cada vez que uma igreja falha, e que tão logo elas se denominam, começam a falhar aí mesmo? And whenever they fail, God never raises that church again? E sempre que ela falha, Deus jamais levanta aquela igreja de novo? It goes right straight to seed? Ela se deteriora? Now if you want to know the history on that, we can produce it. Agora, apenas se você quer conhecer a história disto, nós podemos apresentá-la. That no church, not ever in the history of churches, has any denomination ever fell that ever rose again. Que nenhuma igreja, jamais na história das igrejas, aconteceu de alguma denominação já ter caído, que tenha alguma vez se levantado novamente. Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran, whatever it may be, when they fell, they are gone. Batista, metodista, presbiteriana, luterana, o que quer que seja, quando caíram, ali mesmo terminaram. Now that's right. Agora, isto é verdade. Now this, I told you now, put on the jackets, because we're going to make this stick, see? Agora, isto que eu lhes falei agora, preparem-se, porque nós vamos fazer isto penetrar, está vendo? There has never, at one time, when a man come out as an individual and organized a church, it started. Nunca tem havido em tempo algum, quando um homem saiu como um indivíduo e organizou uma igreja, isso começou. God deals with individuals, not with denominations. Deus lida com indivíduos, não com denominação. God in no age ever dealt with a denomination. Deus jamais, em época alguma, lidou com uma denominação. He's always dealt with an individual. Ele sempre tem lidado com um indivíduo. In the Old Testament, he dealt with individual. No Velho Testamento, ele lidou com o indivíduo. In the New Testament, he dealt with individual. No Novo Testamento, ele lidou com o indivíduo. In any age, he's always dealt with individuals and not denominations. Em qualquer era, ele sempre tem lidado com indivíduos, e não com denominações. So therefore, if God isn't in the denomination, what's the use of me having anything to do with it as a denomination? Assim, portanto, se Deus não está na denominação, de que me adianta ter alguma coisa a ver com ela como uma denominação? Now, I'm not talking about the people in that denomination. I'm talking about the denomination itself. Because God's people's in all those denominations. Agora, eu não estou falando a respeito do povo naquela denominação. Estou falando da própria denominação, porque o povo de Deus se encontra em todas aquelas denominações. Now, God never lets anything happen unless He gives a warning to it. Agora, Deus jamais deixa que algo aconteça
a menos que ele dê uma advertência quanto a isso. I don't believe there's anything that, Não creio que haja qualquer coisa que, now like we have issues that comes out of the churches, such as we've had one recently about blood and oil and so forth. agora, como nós temos questões que surgem das igrejas, como uma que recentemente tivemos, sobre sangue e óleo e assim por diante, And you know the dear Brother Branham letter and so forth. vocês conhecem aquela carta, caro irmão Branham, e assim por diante. But the reason that I stood against that because it's not in the Word. Mas a razão pela qual eu me coloquei contra isso é porque não está na palavra. And that's the reason that I'm against denomination because it's not in the Word. E esta é a razão porque sou contra denominação, porque ela não está na palavra. And it has to have something we have to base our faith upon. E tem que haver algo sobre o qual tenhamos que basear a nossa fé. And if we can't base it upon some denomination, we've got to base it upon God's Word. E se não a podemos basear em alguma denominação, temos que baseá-la na palavra de Deus. For that is the only foundation, is God's Word. Porque este é o único fundamento, é a palavra de Deus. And then if God's Word doesn't speak of a denomination, but speaks against the denomination, then we must speak with the Word. E nesse caso, se a palavra de Deus não fala de nenhuma denominação, mas fala contra a denominação, então devemos falar com a palavra. Regardless of what bishop, what anyone says, what anyone thinks, what a good man says, what anything says, Independente do que o bispo, do que qualquer pessoa diz, do que qualquer pessoa pensa, do que um bom homem diz, do que qualquer coisa diz, if it's not according to God's Word, then it's wrong. se não estiver de acordo com a palavra de Deus, então está errado. See? It must be, the Word must be the last thing. Está vendo? Ela deve ser, a palavra deve ser a última coisa. God's Word must be the final amen. A palavra de Deus deve ser o amém final. Now, remember, I'm not unchristianizing anyone. You understand that? In denominations, Agora, lembre-se, não estou descristianizando ninguém. Você entende isto? Nas denominações. there's tens of thousands of precious souls in all those denominations who are God's children. Há dezenas de milhares de almas preciosas em todas estas denominações que são filhos de Deus. But to separate them and segregate them, I'm against it. Porém, separá-los e segregá-los, eu sou contra isto. And God's Word's against it. E a palavra de Deus é contra isto. And I believe that there isn't an ism that's in the land today, there isn't an ism that's ever been in the land, but what that it was foretold coming by God's Word. E eu creio que não há um ismo que esteja na terra hoje, não há um ismo que já esteve na terra que não tenha sido predito que viria pela palavra de Deus. I believe that God's Word supplies everything that we have need of right here in the Word. Creio que a palavra de Deus supre todas as coisas de que necessitamos, aqui mesmo na palavra. From our beginning to the end, it's found right in God's Word. Desde nosso princípio até o fim, isto é achado aqui mesmo na palavra de Deus. And then I believe that if it's in God's Word, then it foretells. E então eu creio que se está na palavra de Deus, então ela prediz, And God's Word is a warning. e a palavra de Deus é uma advertência. Now, you don't read God's Word just like you read a newspaper. Agora, você não lê a palavra de Deus como você lê um jornal. You read God's Word by the Holy Spirit. See? Você lê a palavra de Deus por meio do Espírito Santo, está vendo? Because the Holy Spirit itself speaking through Christ, Pois é o próprio Espírito Santo falando por meio de Cristo, Christ thanking God that He had hid these things from the eyes of the wise and prudent,
and would reveal them to babes such as would learn. Cristo agradeceu a Deus por ele ter escondido essas coisas dos olhos dos sábios e inteligentes e as ter revelado aos pequeninos que, como tais, aprenderiam. So you see, there's no way of ever being educated. There's no way of ever denominating. Dessa forma, você vê, não existe nenhuma maneira de algum dia ser educado, não há maneira de algum dia se denominar. There's only one way to get right, that's being led by the Spirit of God. Há uma só maneira de captá-la corretamente, que é ser dirigido pelo Espírito de Deus. And that experience you had must cope with this word. E essa experiência que você teve deve estar à altura desta palavra. See? Then you got it. See? Está vendo? Aí então você captou. Está vendo? Like when we get down here in a few minutes now, we're dealing with people who are some of them are radical Calvinists, some of them are radical Arminians, and different ways. Como quando descemos aqui por alguns minutos agora, estamos lidando com pessoas que algumas delas são calvinistas radicais, algumas delas são arminianas radicais e de diferentes maneiras. Now, there's always, no matter how thin you slice it, it's got two sides to it. Agora sempre há, não importa quão fino você corte, obtém-se dois lados disto. It's exactly right. Está exatamente correto. And they both got arguing points, E ambos têm seus pontos de argumentos, but the thing is, where lays the truth of it? porém a questão é, onde se acha a verdade disso? That's where we're coming to. Where we think, by the grace of God, we show you the truth of it. É a isto que estamos chegando, onde pensamos, pela graça de Deus, que nós podemos mostrar a você a verdade disso. Now, let's just take, and this is just where I got some of these church doctrines wrote out. Agora vamos apenas tomar, e é exatamente daqui que eu consegui tirar algumas dessas doutrinas da igreja. Let's turn in your Bibles just a few minutes, all of you now. And let's get over to Revelations, the first chapter. Or the Revelations, the 17th chapter to start with. Voltemos em suas Bíblias, apenas por alguns instantes. Todos agora, vamos a Apocalipse, capítulo 1, ou Apocalipse, capítulo 17, para começar. And let's just start reading and find out now where these churches began at and what started. E comecemos justamente a ler e a descobrir agora onde começaram essas igrejas. E o que começou isso? Now the Bible forewarns everything. Agora, a Bíblia nos adverte de tudo. It forewarns the days that we're living in. Ela nos adverte dos dias em que nós estamos vivendo. And now Revelation's the 17th chapter, if you will. E agora, queiram ver Apocalipse, capítulo 17. Well, I said 13th, I didn't mean that. That's on the... Eu havia dito 13, porém eu não quis dizer isso, pois isto está no... We get that after a while, too. That's in the prophecy of the United States. Nós obtemos isto um pouco depois, também. Isso está na profecia dos Estados Unidos. But listen real close now. Mas ouçam bem agora. And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying, E veio a mim dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo, Come hither, and I will show thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters. Vem, e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Now remember, this sounds mysterious. Agora lembrem-se, isto soa misterioso. Now, this ill-famed woman. Now, if we're going to teach this, you've got to find out first what these symbols mean. Agora, esta mulher de má fama... Agora, se formos ensinar isto, você primeiro terá que descobrir o que esses símbolos significam. Now, a woman in the Bible represents church. Agora, uma mulher na Bíblia representa uma igreja. How many knows that? Quantos sabem disso? That we are a bride. The church is a bride. Somos uma noiva. A igreja é uma noiva. Come here and I'll show you the judgment. Vem e mostrar-te-ei a condenação. Now there's going to be a judgment spoke upon the great whore, the unclean woman,
that sets upon many waters. Agora, haverá uma condenação declarada sobre a grande prostituta, a mulher imunda que se assenta sobre muitas águas. Now, the woman symbolizing a church and water symbolizes people. Agora, a mulher simboliza uma igreja e água simboliza povo. Now, if you'll notice it, also, look at the 15th verse while you're there. 15th verse of the same chapter. Agora, se você observar isso, olhe também o versículo 15, enquanto você está aí. Versículo 15, no mesmo capítulo. And he said unto me, the waters which thou sawest where the whore sitteth are peoples, multitudes, nations, and tongues. See? E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões, nações e línguas. Está vendo? Now this great church, great woman, now remember, she is a ill-famed woman. Agora, esta grande igreja, grande mulher, agora lembre-se de que ela é uma mulher de má fama. And if woman represents the church, E se mulher representa a igreja, and Christ's church is a bride, a holy bride, e a igreja de Cristo é uma noiva, uma santa noiva, then here is an unholy woman. então aqui está uma mulher ímpia. That would have to be an unholy, pretended to be bride. See? Esta teria que ser uma noiva fingida e ímpia. Está vendo? Now, and what does she do? Agora, e o que faz ela? She sets upon, or to be above means to have the governing over many waters. Ela se assenta ou estar sobre significa ter o governo sobre muitas águas. In other words, she's got power through all the nations and tongues and people. Em outras palavras, ela tem poder sobre todas as nações e línguas e povos. She's a great person, this woman is. Ela é uma grande pessoa, esta mulher é. Now, whom the kings of the earth have committed fornication. Agora, a qual se prostituíram os reis da terra. For kings of the earth have committed fornications. Rich man, great man, have. Pois os reis da terra se prostituíram. Homens ricos, grandes homens. How would a king commit fornications with the church? It's spiritual fornication. Spiritual. Como você prostituir-se-ia? Como prostituir-se-ia um rei com uma igreja? Esta é uma prostituição espiritual. Espiritual. What is fornication? Que é prostituição? It's like a woman living untrue to her husband. She's living with another man while she's got a husband. É como uma mulher que vive infiel a seu marido, que vive com um outro homem enquanto tem um marido. And this church then is pretending to be the bride of Christ while she's committing fornications with the kings of the world with her unclean living, unclean profession. E esta igreja, então, finge ser a noiva de Cristo enquanto se prostitui com os reis do mundo, com seu modo de viver imundo, profissão imunda. Oh, it's deep and it's rich. I just love the word. Oh, isto é profundo e riquíssimo. Como amo a palavra. Now, notice, Agora note, whom the kings of the earth have committed fornications, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Her wine. I like good singing. I just love real good singing. I've always said, when I get up to heaven, I want to get where they're singing. Listen, I never could get my fill of singing. You know, singing gives courage. You know that, don't you? The soldiers, when they're going to battle, you know what they do?
They play music and sing and things to give them courage. And when we're going to battle, we sing and gives us courage to go on. They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh,